Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Vocês devem estar como eu estou sob o efeito Trump. Que efeito é esse? Muita gente, depois das primeiras atitudes, palavras, decisões tomadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, criticou, dizendo que em pouco tempo ele conseguiu destruir uma imagem de décadas de um país aberto e acolhedor. Será que é assim? Pelo menos essa é a pergunta inicial dessa edição do Globo News Painel, dedicada ao efeito deste cidadão. E que efeito, hein? Faz muito tempo que a gente não vê uma pessoa com um efeito tão grande em escala planetária como o seu Donald Trump. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Começa a apresentação deles por José Augusto Guilhom. O José Augusto Guilhom é professor titular de Relações Internacionais da USP. Está conosco Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC São Paulo e também da FAAP. E o nosso terceiro participante é Gunther Hutzit, cientista político, professor de Relações Internacionais das faculdades Rio Branco. Guilhom, qual é o efeito Trump para você? Para mim, eu digo de cara a minha opinião, eu acho que ele conseguiu sim, em bem pouco tempo, destruir uma imagem, que pelo menos a imagem que eu tinha dos Estados Unidos. Olha que eu morei lá um ano como correspondente, sempre me senti à vontade. De repente a gente percebe as pessoas se sentindo mal de ter que ir para lá. Acontece isso com você? Olha, eu não sei se apenas é uma questão de ter alterado a imagem. Eu acho que é o fato de ter tornado os Estados Unidos um país imprevisível. Quer dizer, hoje ninguém é capaz de apostar que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses na legislação nem americana, os israelenses, pelo que ele fez semana passada. Exatamente, nem se você consegue ir lá e voltar, né? Eu tenho uma certa apreensão nesse momento em ir para os Estados Unidos. Eu acho que esse efeito Você é muçulmano ou você vem de algum país árabe? Porque esses estão atingidos diretamente. Não, exatamente porque não há critério. Qualquer um pode ser atingido diretamente. Eu acho que é essa falta de critério, essa imprecisão, essa imprevisibilidade que está... Apesar de que ele está sendo muito previsível. Tudo que se previa de pior está acontecendo. Esse negativo. Pondé, o que é o Trump? É a figura ou é o espírito da nossa época? Ou seja, é a reação daqueles que se sentiram, de alguma maneira, completamente deixados para trás pelas transformações tecnológicas? A reação daqueles que não conseguem entender que o mundo no qual eles acham que viveram, na verdade, não existiu? A gente fala da nostalgia quando a gente fala dos que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, por exemplo. Ou é Trump mesmo, uma figura isolada? Não, eu acho que ele é uma figura isolada, por isso que ele consegue ser um populista, mas tudo que você falou me parece que tem muito a ver no seguinte sentido. Primeiro, me parece que a gente vive num momento que é um pouco o fechamento do ciclo, principalmente do final da Guerra Fria, mas que começa com o final da Segunda Guerra, mas principalmente com o final da Guerra Fria. Nossa, você pegou 70 anos atrás, depois você passou para quase 30 anos atrás e agora é um arco longo. Mas a minha impressão é que o Trump representa muito também um pouco a saída, essa discussão sobre a comunidade europeia, representa, antes de tudo, uma certa insegurança com relação ao modelo de mundo que a gente achou que ia existir para sempre, que é um modelo seguro, tolerante, aberto o tempo inteiro, sem nenhuma instabilidade, no sentido assim de que, não, os Estados Unidos é um país rico, tranquilo e aberto, nunca vai acontecer nada de estranho lá. Então, eu acho que o Trump representa justamente isso, né? O mundo pode mudar a qualquer momento, depois de 30, 40 anos, e pode, de repente, acontecer uma guerra que a gente achava que nunca ia acontecer. Com isso, eu não estou querendo dizer que o Trump vai fazer guerra, não é isso que eu quero dizer. Entendi. Outra coisa, eu penso que, em relação à primeira parte do que você perguntou, acho que o Trump, ele representa um sujeito que fala para pessoas que sentem um déficit de verdade na democracia representativa. Acho que muitas pessoas sentem que a democracia é muito complicada, os políticos são mentirosos, não estou nem falando de corruptos. A elite governa para si mesma. A elite governa para si mesma, os intelectuais e as pessoas às costas, no caso dos Estados Unidos. Os especialistas não servem para nada. Vivem para si mesmos, falam de um mundo que eles acham que tinha que existir, xingam todo mundo. Se alguém não concorda com o que o especialista entende, ele é atrasado, ele é ignorante, ele é racista, ele é supremacista, ele é machista, seja lá o que for. E
cria-se também um déficit de baixa representação desse grosso da população, um déficit de que as pessoas falem a verdade. Então, quando o Trump vira e diz assim, eu não vou deixar você falar não, porque você é your fake news, que nem ele falou para um cara da CNN. Ou então quando ele fala assim, não, os caras até hoje todos falavam um monte de besteira e blá blá blá. A pessoa que está ligada a isso, ela sente que finalmente tem alguém ali como ele, que vive para janta, para o almoço, para o café da manhã, e não com um discurso de sociedade complexa, enrolada, em que alguém vira para ele e diz assim, olha, a partir de hoje não existe mais homem e mulher, por exemplo. É tudo uma invenção social. É tudo uma invenção social. Você está falando do grupo das afirmações das minorias. Dessas discussões. Exato. Que vai ao coração do debate do Trump também. É o espírito de uma época, então, essa que o Pondé definiu, ou você ainda vê Trump como um ponto fora da curva? Não, acho que todos os adjetivos que o Pondé colocou em relação ao Trump são adjetivos aplicáveis a boa parte da população americana, que votou nele e que se revoltou contra esse... como ele disse no discurso, o povo no poder? Uma parte da população no poder. Não é que seja a maioria nos Estados Unidos. Não é. Não é. Até no voto popular está claro que não. Não é. O voto popular mostrou isso. E olha que muita gente deixou de votar na Hillary Clinton, por ela ser Hillary Clinton. Ele ganhou por isso. Mas ele representa uma parte dessa população e que não é só nos Estados Unidos. Se olharmos aqui no Brasil, você também tem muita gente que pensa como ele, que você tem espalhado pelo mundo esse pensamento que acaba vindo a público mais fácil com os meios de comunicação, com a internet, e com a chegada dele no poder, ele se tornou mesmo talvez o ídolo para muita gente. No Brasil também? No Brasil nós vimos muita coisa muito parecida com isso, né? Que essa questão do populismo é um modo de governo, e esse é um modo de governo que tem sido mais ou menos recorrente na história. É claro que nem todos são do mesmo tipo, quer dizer, você não pode confundir um populismo de esquerda com um populismo de direita, mas eles têm elementos muito próximos, que são essa questão da ligação direta com a pessoa, a identificação direta. Que ele faz através de redes sociais, no caso. Muito bem, exatamente. E que ele, aparentemente, ele vai continuar tentando governar dessa maneira. Só que há uma diferença muito grande entre a maneira de governar e a maneira de se eleger ou de conquistar apoio, né? E o que eu estou vendo é que eu imaginava que ele teria dois caminhos assumindo a presidência. Um seria dizer, bom, acabou a eleição, acabou a brincadeira, agora vamos falar sério. E, evidentemente, ele não seria um grande estadista, mas ele iria tocar as coisas e iria, enfim, de alguma forma, manter essa coisa suprapartidária americana, de ter uma ideia comum, etc. Ou então ele ia tentar, como o Collor, governar pela mídia. Eu pensei que você ia voltar lá atrás para o Jânio ainda. Não, o Jânio tentou fazer isso no momento em que era impossível, né? Já o Collor era no momento em que essa possibilidade de governar pela mídia era possível, e agora ele está governando pelo Twitter, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente fantástica. Deixa eu voltar à figura do Trump, Pondé. Nós tivemos, inclusive aqui no painel, a oportunidade de examinar os fatores imediatos que explicam a eleição dele. Ao longo de toda a campanha eleitoral, abordamos isso várias vezes, aparece um consenso muito grande em relação a quem são os vencedores, quem são os perdedores da globalização, da destruição do emprego industrial, manufatureiro nos Estados Unidos, blá, 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 e por aí vai. Mas não é bem o meu foco aqui hoje. O meu foco é tentar entender um pouco mais nessa linha. Nós temos, de fato, uma virada de página tão violenta que aquilo que nós considerávamos que eram, inclusive, as formas políticas tradicionais da democracia representativa não valem mais. E nós estamos vendo o nascer de algo aí que pode ser preocupante ou não estou aqui fazendo um juízo de valor. E aí vem a minha pergunta, é um fenômeno passageiro? Eu acho que a gente só vai poder dizer, de fato, se é um momento, digamos, banal na curva daqui a algum tempo. Nesse momento, a impressão que eu tenho é que o Trump representa aquele conjunto de pessoas que a inteligência normalmente chama de burras.
alienadas. Medíocres. Eu disse isso, inclusive, num jornal de rede na semana passada, conversando com o correspondente de Nova York. Ele não sabia, ele disse, eu não sei como entender isso que o Trump fez. Eu falei, quando acontece, quando medíocres começam a tomar decisões. Então, isso daí é interessante porque, e aí tem um fenômeno que, assim, ele perdeu, digamos, o voto popular, mas ganhou no colégio, que é uma instituição, e acho que a gente tem que prestar atenção nisso. A forma de eleição americana é uma forma para evitar a tirania da maioria, que o voto popular pode se constituir. Um dos grandes populistas da América Latina dos últimos anos, o Chávez e o Maduro, são figuras que chegaram através de voto, de maioria, ao poder, grandes populistas. Mas, assim, o colégio eleitoral americano, ele existe, claramente, uma função nobre dele é evitar que você tenha uma tirania da maioria. Portanto, ele supostamente representa uma elite capaz de fazer escolhas, né? E retira, portanto, aquilo que seria a maioria que vai e faz bobagem. Essa suposta elite que representa, digamos assim, aqueles que poderiam fazer uma escolha um pouco mais pensada... Inclusive no partido dele, o republicano. Inclusive no partido dele, optam por ele, visto que ele ganhou a eleição, certo? Optam por ele, ele ganha a eleição. Nesse sentido, é como se essa inteligência, entre aspas, que o elegeu no colégio eleitoral, tivesse pressentindo de alguma forma que seria importante dar voz a essas pessoas agora, porque a gente veio de um período Obama que esticou a corda um pouco para o outro lado, porque eu acho que uma das razões do Trump existir é o Obama, certo? Parece que ele é uma figura no outro ponto da curva. Então, decidem dar voz para grande parte da população americana que se sentia mal representada, que tem a impressão que são abandonados. Você falava... Você está supondo ainda no seu raciocínio político uma elite capaz de articular esse tipo de estratégia e não simplesmente ser surpreendida por ela? Eu acho que ainda é possível imaginar que a eleição do Trump, de alguma forma, está dentro de uma certa normalidade americana do colégio eleitoral de escolher um candidato que, sim, representa uma parte da população que se sentia abandonada e que tem um clamor nesse sentido. No sentido de que, dando voz aos trumpistas, você destampa um pouco a pressão, você deixa esse barulho vir à tona, porque inclusive pode ser uma das formas de resolver o que o Trump representa, deixar ele ficar no poder 4 anos. Eu não sou muito alarmista, não acho que ele vai destruir o mundo, não. Ele causou já danos concretos, se a gente considerar a relação dele, em parte com os seus aliados tradicionais, ou com aqueles inimigos ou percebidos como inimigos, ou por enquanto estamos só no plano do blá blá inconsequente, Gunther? Eu acho que danos ainda não, mas que já causou algumas fissuras, já. Porque como ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar na presidência, se 1 ano, 2, 4 ou 8, ele já prometeu naquele discurso que que você comentou, que ele fez o discurso... Foi o discurso no qual ele assumiu a Casa Branca. Sim, ele claramente fala que em todos os discursos ele fala: esse é meu primeiro, espero estar nos próximos 7 anos aqui. Uhum. Se ele ficar todo esse tempo no poder com atitudes como essa, sim, eu acho que ele pode colocar a credibilidade da presidência dos Estados Unidos em jogo. Porque ele fala e aí ou ele tem que se desdizer ou vem a estrutura de Estado norte-americana ter que consertar algumas falas dele, como foi o caso em relação às colônias de Israel, na Cisjordânia, ou já com o primeiro-ministro da Austrália, um aliado estratégico de longa data dos Estados Unidos. Não vamos nem falar... pelo menos o que já vazou da conversa que ele teve com o presidente mexicano, ameaçando mandar soldados... Tratar dos bad hombres. Dos bad hombres, né, para a fronteira. Ou seja, ele está arranhando, já colocando um grande ponto, né, de interrogação em vários governos. Como lidar com ele, no mínimo, ou até onde a gente pode contar com ele. Por isso... dependendo de quanto tempo ele ficar na presidência e se ele continuar nesse ritmo, pode sim colocar a credibilidade que sempre foi, que já veio um pouco arranhada do Obama, né? Principalmente no caso da Síria,
as famosas linhas vermelhas que passaram 2 vezes no pé dele. Que é a pior coisa que um presidente americano poderia ter feito. Se você fizer isso, eu reajo. Fez, ele não reagiu. E não reagiu. Eu fico, por exemplo, imaginando como seria, né, o líder, o ditador da Coreia do Sul, o Quinzinho, como eu brinco com os alunos, falando alguma coisa em relação à masculinidade do Trump, ou lembrando alguma coisa da mãe do Trump. Como é que seria a reação dele, intempestivo como ele é? Então, é nessas situações que eu tenho receio. Guilhom, uma das manchetes do New York Times na semana que passou era: os europeus perceberam hoje qual é o seu principal problema, Trump. É um exagero do New York Times, que é notoriamente uma publicação crítica ao Trump? Olha, eu acho que é muito cedo ainda. Eu queria entrar um pouco na sequência, para responder na sequência do que falou o Gunther. Porque, como eu disse, é impossível você prever se vai ficar 1 ano, 6 meses ou 8 anos. E por que é impossível, é difícil a gente prever? Porque ainda nós não estamos conseguindo entender o que está se passando, tanto do ponto de vista da sociedade americana, quanto do ponto de vista dos partidos e do próprio Trump, como ele chegou lá. Não estamos conseguindo entender. Não estamos conseguindo entender. Existem 2 correntes entre os cientistas políticos americanos e a mesma mídia. Um é dizendo, olha, nós temos instituições sólidas, temos aqui os tais checks and balances, quer dizer, a equilíbrio entre poderes, etc. E as organizações, as agências são muito fortes, muito burocratizadas, e elas vão continuar seguindo o protocolo. Mas isso se dizia também da escolha de candidatos. Exatamente, também se dizia isso. E outros que dizem, e há um que eu recomendaria, chama-se Acemoglu, um cientista político. É um nome difícil, mas se você colocar no Google Acemoglu, você vai descobrir. Ele diz, olha, na verdade, existe muito mais fragilidade no sistema político americano do que parece. Porque, finalmente... E o Trump seria a expressão dessa fragilidade. Dessa fragilidade, que permite muitas brechas para um presidente agir e que, por outro lado, consegue, com o apoio maciço que ele tem no Congresso, praticamente alterar coisas sem que haja uma certa reação. E a reação dele é dizer, a única defesa contra o Trump é a sociedade civil, que há muito tempo, desde Tocqueville, um grande cientista político... Do século XIX, que escreveu francês, A Democracia na América em 1830, se não me engano. E que atribuía a democracia na América à sociedade civil, a capacidade da sociedade civil que tinha de se organizar fora do Estado. Ora, o que diz o Acemoglu, que na verdade isso não existe mais, porque a sociedade civil está toda partida, não é isso? Não existe mais aquela ideia do americano, né? Você tem uma sociedade que se identifica mais com identidades locais, étnicas, etc, etc. O outro problema é que a questão do que você colocou, né, do colégio eleitoral, o colégio eleitoral, além dele evitar, digamos, que você tem uma massa e que exerce a tirania a partir da maioria, é também uma maneira de você colocar o governo no centro, né? E nesse momento isso não aconteceu, porque você teve uma eleição em que as posições radicais praticamente aliás, prevaleceram. Dos dois lados. E acho que um dos principais elementos que levou à eleição do Trump não foi tanto o apoio que ele teve numa parte da sociedade, mas sim o apoio que foi roubado da outra parte da sociedade. Oba, estamos numa parte do painel que a gente sempre adora aqui, que é discutir ideias que ajudam ou não a gente entender o que está acontecendo. Você faz uma descrição das ideias em curso entre os especialistas e os analistas, Guilhom, para suportar a sua afirmação ali atrás, que eu parei e até falei, você disse, não estamos entendendo o que está acontecendo. E você fez uma exposição de 2 ideias. Uhum. Uma afirma o que é clássica, convencional, o sistema é capaz de reagir, as instituições funcionam, é um país com articulações que não permitem que a coisa escape do trilho. É o que nós todos acreditamos. A outra é muito preocupante, é a ideia, não, o espírito de comunidade não existe mais, o que pode ser traduzido como sociedade civil.
a força dos grupos nas extremidades rompeu esse tipo de equilíbrio político. A repulsa do americano normal às elites, entendidas não só como as elites políticas, mas entendidas como as elites empresariais, entendidas também como as elites acadêmicas, entendidas como as pessoas para as quais a gente sempre olhou para os Estados Unidos e disse: eles são grandes produtores de conhecimento, eles inventaram a Apple, eles inventaram a Microsoft, isso aí não pode dar errado. E de repente a gente olha e começa a achar que está dando errado. Ou, de novo, a nossa maneira de perceber a realidade está completamente, não estamos entendendo nada. Então, eu acho que primeiro, talvez, se a gente entrevistasse pessoas no final, na virada do 19 para o 20, nem todo mundo achasse que a Europa ia mergulhar no que mergulhou em 14, a população em geral. Eu tenho a impressão, voltando a uma fala tua, quando você falou, se referiu à questão da linha vermelha do Obama, e uma coisa que eu disse, eu continuo achando que uma das razões do Trump é o Obama, porque o Obama governou sim para a mídia. Ele governou para a mídia o tempo inteiro, saiu de cena falando com a mídia. A mídia clássica, digamos, profissional, institucional, sempre foi para Obama, sempre bateu palma para tudo que o Obama falava. E aí você tem um presidente eleito pelo colégio eleitoral que, de certa forma, parafraseando o que o Guilherme falou, mas fazendo uma ironia em cima do colégio eleitoral, o colégio eleitoral acabou, de certa forma, puxando a situação para o centro. No sentido de que, como o Obama levou a população americana para uma posição mais específica, inclusive de uma imagem para essa população aí que gosta do Trump, de que os Estados Unidos é fraco, que não é capaz de tomar decisão nenhuma, que acabou o poder dos Estados Unidos. Ou seja, o Obama ele acabou representando um presidente que o New York Times adora, certo? Enquanto que, como foi bem lembrado pelo Guilherme, o Trump, ele governa com Twitter. Nesse sentido, ele é extremamente pós-moderno, extremamente contemporâneo. Ele usa uma ferramenta para falar diretamente com as pessoas. E o que eu acho que é uma característica importante do fenômeno Trump é que ele e a mídia e o establishment intelectual, que de fato, na sua praticamente totalidade, fechou com Obama e fica em pânico com o Trump ele está fazendo uma queda de braço de narrativa junto às pessoas. No mundo como a gente vive pós-moderno, que quase tudo é narrativa, no momento que ele tem milhões de seguidores no Twitter, no momento que ele fala diretamente com o povo pelas mídias sociais, não era isso que se imaginava, que as mídias sociais iriam criar mecanismos em que as pessoas se comunicassem fora da mídia profissional. Então, essas pessoas que olham para os acadêmicos, como se descreveu, com desconfiança, elas percebem o quê? Quanto mais a mídia pira, mais eles riem. Quanto mais os intelectuais ficam, oh meu Deus, o que vai acontecer com o mundo por causa do Trump, mais eles se sentem representados pelo Trump. Quanto mais todos nós olhamos para isso tudo e digamos, é um horror, o Trump é o fim da história, mais eles se sentem representados no voto. Eu vou voltar a isso, vou submeter logo que a gente voltar, que eu estou terminando o primeiro segmento do programa, a gente volta rapidinho depois do intervalo, e eu queria colocar essas suas ideias em relação ao mundo lá fora dos Estados Unidos. Não tem nenhum bobo lá, vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Que consequências tudo isso que você descreveu tem realmente para a relação entre os cachorros grandes aí fora, China, Rússia e Estados Unidos. A gente volta daqui um instantinho, até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, examinando hoje o efeito Trump. Afinal de contas, o que já está acontecendo que é preocupante ou não? Ficou uma questão ao final do primeiro bloco, Gunther Hudzit, que tem a ver... Se a gente encara os Estados Unidos do ponto de vista como o Pondé descrevia na última intervenção dele ali no primeiro segmento, no qual há uma reação à percepção de que um presidente extraordinariamente popular com a mídia nunca foi tão popular em relação ao, digamos, ao homem comum, e isto significa que Trump tem uma linguagem, uma maneira de abordar a realidade que não é a linguagem da mídia estabelecida ou do mundo acadêmico. Porém, temos lá fora uma realidade clássica geopolítica, de poder entre as nações, de relacionamento entre estados fortes, nos quais ninguém é bobo. China e Rússia olham para os Estados Unidos hoje e pensam o quê? Bom, primeiro, no meu entender, Trump não
não pegou o México como primeiro alvo à toa, para testar a reação, testar como os outros governos reagem às ações dele. Ainda mais o México mais fraco, numa relação de uma dependência muito maior. E com certeza, principalmente o governo chinês está acompanhando, vem de perto, mas enxerga como uma fraqueza até não ter esse apoio completo interno, por mais que fosse uma sociedade dividida antes, em que o Obama não tivesse o apoio dessa parte mais conservadora da sociedade, mas a grande mídia mostrava todo realmente um país unido. Que era falso. Pode ter sido falso ou não, eu não tenho, pelo menos não consigo dizer agora se era ou não, mas pode ser. E nesse momento, numa leitura chinesa, com 5.000 anos de cultura, Sun Tzu, né, de uma base de um pensamento estratégico bem antigo, vê uma divisão interna muito grande, que pode lembrar talvez um início dos anos 70, uma reação a que foi toda a guerra do Vietnã, protestos gigantescos, protestos chegando em universidades, mas como foi quando um presidente semana. americano que não cumpriu, não terminou o mandato, deu um passo extraordinário, que no meio daquela situação internacional, ele abriu as relações com a China. Sim, foi. E mudou o cenário internacional de forma, vamos dizer, cujas consequências a gente vive de certa maneira até hoje. Mas esse é um grande problema para o Trump, porque ele fala algumas coisas, como por exemplo, pegar o exemplo que ele fala sempre do Putin, né, como se fosse o grande, né, o ídolo dele de um líder forte, que defende os interesses do país, Só que ele já começou a tomar algumas ações que vão contrários aos interesses russos, como armar rebeldes sírios no norte da Síria, que é contrário ao interesse russo, ameaçar usar a força contra o Irã, que é contra o interesse russo. Então, todas essa metralhadora giratória dele, de políticas, de tentar ser o oposto do Obama, ainda vão vir à tona como os outros governos testando. Eles estão, no meu entender, esperando para ver para onde vai. Mas, principalmente do ponto de vista chinês, eu acho que eles enxergam hoje Estados Unidos mais fraco do que era antes. Se você tivesse sentado na chancelaria lá em Pequim ou em Moscou, você estaria pensando o que de Washington? Eu acho que estaria apavorado, sem parâmetros, entende? O que eu tenho lido recentemente sobre os chineses é que eles estão sem parâmetros, sem saber como lidar com... Eles sabiam como lidar com o Obama, tiraram partido, digamos, da fraqueza do Obama em relação à política, à dubiedade do Obama, né? Que ao mesmo tempo cedia em muitas coisas e ao mesmo tempo queria, de certa forma, se confrontar ali no Mar do Sul da China. Falava suave e tinha 3 porta-aviões ali na porta, na cara dos chineses. Exatamente. A velha história do porrete, né? Fala falso, mas leva um porrete. Fala falso, mas leva um porrete. Eu ficaria... Porque eu acho que nós ainda não aprendemos e eu acho que ainda tem muita gente que vê também esse homem forte como um padrão. Recentemente eu vi um artigo publicado acho que no Estadão, de um jornalista carioca, dizendo que nós temos lições a aprender com a maneira como o Trump defende os interesses nacionais. Então, eu acho que é uma coisa ainda difícil de se entender. Mas há uma certa noção de que isso não é tão estranho, né, na discussão atual. Tem um autor que chama-se Walter Russell Mead. Walter Russell, é um dos maiores sociólogos. Ele edita uma publicação chamada American Interest. Ele colabora lá. Para quem é interessado, gosta de ler sobre a situação nos Estados Unidos também, American Interest é um site que é o contrário do Twitter, o contrário do texto rápido. Ali é focado em conteúdo abrangente e ele é o editor dessa publicação. Ele é um grande acadêmico que eu considero das pessoas que conhece melhor a história política e a história internacional dos Estados Unidos. E ele recentemente escreveu um artigo pequeno, né,
Só para complementar, o board dessa American Interest é extraordinário, né? Vai do Fukuyama ao Vargas Llosa. Então. Passa do Brzezinski, assim, tem um espectro pela comunidade acadêmica americana, assim, um pedigree fantástico. Não é nem conservador, nem liberal, é bem aberto. Realmente, recomendando ao público, é uma das coisas mais interessantes para se, através dele, acompanhar a discussão de ideias sobre os Estados Unidos. Exatamente. Então, o que ele diz é que, na verdade, você está entre aí duas grandes tendências da política americana, dos partidos americanos, que são os jacksonianos, que é o Andrew Jackson, um dos pais fundadores, e que foi o primeiro populista nos Estados Unidos, e que representava essa ideia da ligação direta, né? Ele representava uma parte da sociedade americana que considerava que o governo americano era apenas uma expressão do indivíduo americano, do seu direito de possuir armas em casa, do seu direito de se Ou essa ênfase semana passada na liberdade religiosa, que as pessoas entenderam, eu acho, de maneira equivocada. Sim. Quando o novo nomeado para a Suprema Corte diz que ele defende a liberdade religiosa, no fundo ele está dizendo o seguinte: se eu acredito em alguma coisa, isto vale mais do que alguns textos legais. Exatamente, acima da lei. Mas veja, esse é um pensamento que está muito difundido. Inclusive, hoje no Brasil, a ideia que predomina é de que a justiça está acima da lei. A lei não tem a menor importância, a justiça se faz de acordo inclusive com conveniências, e isso é aplaudido e tornado mais ou menos heróico. Então, é uma ideia bastante difundida. Enquanto que você tem a tradição, que depois se tornou a tradição wilsoniana, do presidente Wilson, que foi um grande presidente, cientista político, e que traçou, digamos, essa linha do começo do século XX. Que foi na guerra de... Que é obrigado a entrar na Primeira Guerra Mundial e depois abandona as negociações para a formação da Comunidade das Nações, da qual ele acreditava que saísse uma governança global, que até hoje ninguém tem. Exatamente. Ele formulou essa ideia, mas ele foi rechaçado pelo parlamento americano e foram obrigados a sair na Liga das Nações, né, mas, enfim, essa dos wilsonianos era de que a grandeza dos Estados Unidos está em ter certas ideias de liberdade e que eles têm um papel a representar no mundo, e que um pouco explica também essa coisa isolacionista e tal. Então, para ele, existem raízes muito fortes que, digamos, a democracia americana não está sendo capaz de tratar. Então, mas aí a gente ingressa num campo clássico também, Guilhom, e que é o seguinte, na minha maneira de perceber. Voltando a um ponto que você ressaltou no primeiro bloco do programa, Pondé, quando você disse, nessa fase pós-moderna em que se criam as narrativas e as forças políticas, de certa maneira, se agregam às narrativas e crescem ou vicejam através de uma narrativa, eu que venho dessa velha escola de repórter de rua, sempre caio um pouco naquele, digamos, dogmatismo de dizer, os fatos um dia cobram um acerto de contas com a narrativa. Eu vi a derrocada do Império Soviético como correspondente na Europa. Eu me lembro da narrativa, aliás, que até a CIA adotou, que o Império Soviético duraria 1000 anos, que era um sistema capaz de sobreviver por suas características ABCD, e aquilo implodiu em menos de 2 anos, eu me lembro, como correspondente em Berlim, era inacreditável. Ver como aquele mundo que parecia tão sólido e consolidado caiu num buraco, desapareceu. Desapareceu porque as pessoas começaram a acreditar em outras coisas. Então, o meu ponto é o seguinte: até quando esse apego a narrativas, como parece ser, obviamente agora a maneira do Trump de governar, é capaz de enfrentar a realidade da relação difícil lá fora, com os Estados Unidos relativamente mais fraco do que foi há 40 ou 50 anos, um país que não tem mais capacidade de competir do ponto de vista do comércio internacional como os americanos acham que são capazes de competir, e com um presidente que diz que batendo na mesa, porque eles são bons, eles são fortes, e eles só não sabem bater na mesa, ele vai conseguir o que quer. Você está perguntando qual é o fôlego dessa narrativa, né? Eu acho assim, eu começaria dando um passo para trás, que eu achei interessante essa questão, quando você fazia aqui que um chinês estaria pensando, ou um russo. Eu acho que um chinês, ele acha, na verdade, não só
os Estados Unidos do Trump fraco, ele acha a democracia fraca. Eu acho que um chinês... Como um russo também acha. Como um russo também acha. Também. Então, eu entendo que o fenômeno do Trump, ele dá para nós que trabalhamos tentando entender o mundo um desafio muito interessante. E que a gente estava um pouco acostumado com o mundo do jeito que estava. Mesmo com o Bush e aquela palhaçada no Iraque, da guerra do Iraque e tal, principalmente a Segunda Guerra do Iraque, que causou essa história. Você está falando da invasão de 2003. Sim, do Bush filho, né? Então, assim, mesmo ali, eu não acho que a inteligência, em geral, foi desafiada a tal ponto. Porque todo mundo fechou a opinião de que o Bush filho era uma besta, de que ele estava fazendo uma bobagem e, de fato, deu no que deu. Então, acabou se comprovando. Então, acho que, fechando com o período do Obama, o entendimento do mundo, eu volto ao que eu dizia no começo, o entendimento do mundo, inclusive aqueles que trabalham entendendo o mundo, acabaram achando que, com a queda do Império Soviético, a gente entrava num período, é quase como se todo mundo fosse seguidor do Fukuyama e não soubesse, né? Quase como se todo mundo... Você está se referindo ao autor de um livro que ficou um clássico, O Fim da História. Exatamente isso. Pela expressão pela qual ele queria dizer, olha, os confrontos acabaram. Há um sistema que se mostrou superior e esse sistema é o sistema que irá para o fim. Por isso o fim da história. Acabou a história. Então, eu acho que nós somos todos seguidores do Fukuyama e não sabemos. E aí, quando aparece uma figura como o Trump, a gente fica um pouco desorientado sem saber para onde ele vai. Mesmo quando você fala do final do Império Soviético e daquilo que ele representou, se você pensar em termos de narrativa, a narrativa que levou à Revolução Russa continua ativa. A compreensão de mundo marxista na historiografia, a visão de mundo no mundo intelectual, filosófico, muito das ciências sociais, muito do que é formado nas escolas das crianças, continua como se o Império Soviético não tivesse se transformado no que se transformou. Bom, mas isso é uma característica nossa, né? Bem periférica. A discussão de ideias no mundo, digamos, no hemisfério norte, esse submarxismo que nós adotamos em boa parte nas escolas aqui não existe. Então, o submarxismo pode não existir, mas as universidades americanas, elas podem não ser submarxistas, mas elas são derridadianas, Foucaultianas, e todo esse universo é o universo que eu continuo achando que vai na direção do Fukuyama. Acabaram os grandes conflitos, o capitalismo vai se tornar hegemônico, ele vai produzir conforto, ele vai produzir direitos, ele vai produzir paz, ele vai produzir liberdade. Supõe um consenso sobre ideias que o Trump destruiu. Então, supõe que, por isso que eu falo que segue o Fukuyama, de forma inconsciente, de certa forma, supõe um consenso que, na verdade, tudo que a gente vai fazer agora é apertar um parafuso aqui, um parafuso ali, e nesse sentido... A impressão que eu tenho é que chineses e russos olham para os Estados Unidos, a China do alto dos seus 5.000 anos, que o Gunther falava, e os russos do alto da sua compreensão de mundo, que é a Rússia ter uma missão no mundo. Eu acho que eles olham para o Trump e para a democracia americana e europeia, dizendo, uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai cair. Na narrativa russa, esse sentido de missão, eles remetem a mais ou menos uns 800 anos atrás. Então, que vai junto com o cristianismo, com a compreensão da igreja. Aparece muito na literatura do Dostoiévski, por exemplo, nessa visão, que influencia o Putin. Quer dizer, o Putin tem uma visão um pouco pan-eslavista. E religiosa. Né? E religiosa, onde essa ideia de uma certa pregação de superação do mundo, meio derretido pela democracia liberal e tal. Então, eu tenho a impressão que, de certa forma, o Trump causa um escândalo, mas, ao mesmo tempo, é um pouco... entre aspas, normal. A democracia, de vez em quando, tem crise, ela fica em pânico, ela acha que vai acabar. E eu tenho a impressão que chineses e russos, na verdade, continuam achando o sistema democrático quebrado, caro demais, confuso, e agora inseguro, nas mãos lento. De uma estrela de reality show. E aí na mão de um cara que não respeita o jogo, né? Não respeita o jogo democrático, e que talvez por isso, como dizia o Guilhom, possa causar mais algum medo neles. O Gunther me pediu a palavra. É que, enquanto o Pondé estava falando, realmente grande parte se tornou Fukuyamista, porque a União Soviética desaparece, a Rússia se transforma em democracia e se abre o capitalismo. O que a China mais quer fazer e consegue em 2000? Entrar na OMC, ou seja, aceitam as regras ocidentais colocadas. Por isso, estava tudo estabelecido, tudo bem. A hora que vem Trump e começa a questionar as próprias regras estabelecidas pelos Estados Unidos, causa todo esse desconforto.
Rússia e China são dois dos governos que mais vêm atuando no mundo para, vamos dizer assim, relativizar conceitos de direitos humanos, relativizar conceitos de democracia, que agora com o Trump, como o Pandé colocou... Ele disse que não vai se meter na vida de ninguém. Nunca vi um presidente americano dar um presente desses a Moscou ou Pequim. Com certeza. E reparem, né? Putin está um silêncio sepulcral, não falou nada até agora, porque dá pano para manga para esse novo líder simplesmente abrir as portas para um questionamento mais forte ainda de democracia. É isso que a gente está aqui, pelo menos eu percebo, um questionamento muito forte a todos esses princípios ocidentais que nós passamos a ter como certos com o fim da Guerra Fria. É essa a questão atual, então, Guilhom? Os valores que fundamentaram o que se veio a chamar de ordem liberal ocidental internacional, e olha que ela leva já uns 70 anos, eles é que estão sendo contestados? Veja, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de achar que a China e a Rússia vão exatamente na mesma direção. Eu acho que eles compartilham, com certeza, essa ideia da fraqueza da democracia. É muito claro. Né? Mas acho que eles divergem numa coisa em que os russos acham que o Ocidente só entende o uso da força. E por isso que ele é tão bem sucedido. Porque quando ele usa a força, o Ocidente... Que foi a justificativa do Putin para intervir na Síria. Olha o que vocês fizeram na Líbia, por que eu não posso fazer na Síria? E antes de intervir na Geórgia, não é isso? E na Ucrânia, etc. Enquanto que a China não vê isso, porque ela vê o poder americano ali muito, muito próximo dela e muito competindo diretamente. Né? Mas eles compartilham essa ideia da fraqueza. Agora, a outra coisa que eu queria observar, mudando um pouco de assunto, é que todo populismo é autoritário, mas nem todo autoritarismo é populista. Por exemplo, os chineses não são populistas, são tudo menos populistas. E o populismo dos russos é um pouco... É um novo nacionalismo. É mais um nacionalismo do que propriamente que na literatura já se chama o novo nacionalismo branco russo. É curioso isso. Que tem uma narrativa até anterior ao do comunismo. Não é? Quando a gente pensa o que passa na cabeça do russo que apoia o Putin, não é um saudosismo da volta da União Soviética, vai mais para trás ainda. É o sentido de missão. É o sentido de que ele tem que ter acesso aos mares quentes. É extraordinário a gente pensar que no século XXI russos continuem falando de algo que a gente pensava que tinha sido resolvido no século XIX. Se você me permite, na verdade eu estou mais preocupado nesse momento, não tanto quanto os russos e os chineses, porque eles mais ou menos sabem o que querem e sabem os seus limites e mais ou menos... Tradicionalmente. Na base da tradição, né, de lidar com esse tipo de problema. Mas me preocupa um pouco a reação no Brasil. Eu vejo coisas que me deixam, assim, estatelado. Por exemplo, as pessoas se referem ao prefeito de São Paulo, João Dória, pela maneira como ele está lidando com as coisas, com a coisa da mídia, etc., comparam ele ao Jânio, que jogou, quando foi presidente, o país numa crise, da qual só foi levantar depois do regime militar, mas com galhofa, entendeu? Como se isso fosse uma coisa interessante. Eu vejo pessoas achando... Vamos para essa parte final do programa, o efeito Trump no Brasil. Vou botar esse títulozinho aqui, capítulo final dessa edição do Globo News Painel. O efeito Trump no Brasil. É por aí que você descreveria esse efeito Trump no Brasil? Eu acho que há, assim, as pessoas meio deslumbradas e todo mundo daqui e dali vai dizer assim, mas o Brasil vai ganhar alguma coisa com isso, nós vamos pegar o comércio do México. Agora eu vi o ministro do Turismo dizendo, nós vamos atrair turistas para cá, agora que, sabe, não é assim, parece que virou a festa da uva de vez em quando. Efeito Trump no Brasil. Eu começaria comentando a partir de uma frase tua em relação à Rússia, que era, achamos que isso tinha sido resolvido no século XIX.
né? Eu tenho a impressão que a gente está sendo revisitado, inclusive no caso da Guerra da Crimeia. Você achou também que tinha sido resolvido? Você está falando da Guerra da Crimeia de 1854. É, essa do século XIX, né? Então, assim... Os russos falam dela como se fosse ontem. Mas... Então, mas é aí que tá, porque para eles têm outro horizonte histórico. Eles têm outra percepção de tempo, né? Então, eu tenho a impressão que, e também para terminar o que você me perguntou antes, eu não lhe respondi, que assim, eu não acho que a narrativa do Trump tenha tanto fôlego, tá? Eu não acho. Eu acho que o fôlego que ela tem, diferente do Império Soviético, é porque é uma narrativa que está colada em pessoas, digamos, reais. Pessoas que têm um celular na mão, seguem ele e falam. Então é um pouco diferente da narrativa falsa soviética. Mas não acho que tenha, pelo motivo que você disse. Os Estados Unidos não é mais o que era. Né? Agora, aqui no Brasil, não é economicamente, nem tem esse poder militar todo. Assim, agora aqui no Brasil, eu acho que o efeito Trump, o principal efeito dele é poder catapultar figuras, talvez, como o Bolsonaro, por exemplo. Né? Teve 4 votos para a eleição do presidente da Câmara. Então, catapultar no sentido de um discurso populista. Eu entendo populismo da seguinte forma: soluções simples para problemas complexos. Erradas, em princípio. Né? E porque são simples, justamente por isso. Porque não existe solução simples. Os últimos populismos que a gente viu acabaram num desastre monumental. Não tem solução simples para o mundo. Eu, pessoalmente, acho que o mundo não tem solução. Mas não existe solução simples para o mundo. Para terminar o programa, o efeito Trump no Brasil, nas palavras de Gunter Hudzit. Bom, com certeza, candidatos aparecerão em 2018 que a gente nem está no radar agora, populistas. Eu trago até pro atual de momento. topete ou sem topete? não se sabe. Não, eu acredito que pode aparecer que... Você sabe que vai ter um populista? Acho que sim. Acho que vai sim. Já se compararam, inclusive, Dória como se fosse um próprio Trump, que precisaria qualquer partido ter um candidato como esse para a presidência. Mas eu vejo agora como decisões já para o atual governo. Porque nós vamos apoiar ou não o México nesse problema. Eu vejo gente já falando, não, temos que defender os nossos interesses e ponto. E outros que dizem, não, a nossa política tradicional é de princípios. O atual governo vai ter que lidar com esse problema já. Acho que... O painel está terminando, como vocês podem ter concluído pelas últimas intervenções aqui dos nossos convidados. Trump vai nos ocupar bastante esse ano e os próximos, fora a nossa crise política, que é o nosso tema recorrente aqui. Eu queria então agora agradecer aos nossos 3 participantes, começando por José Augusto Guilhom, professor titular de Relações Internacionais da USP. Agradeço a Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC São Paulo e da FAAP. E agradeço a Gunter Hudzit, cientista político e professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Meu agradecimento especial a você que acompanhou o programa. Vamos agora aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.